Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Breviglieri e vamos ver agora o processo de fotossíntese. Vamos lá. Bem pessoal, agora nós vamos ver o processo de fotossíntese. É um processo bem complexo, é um processo que vai ser dividido didaticamente em duas fases, sendo essas duas fases a fase dependente da luz, que é a primeira fase. Essa fase é chamada de fase clara, ela é chamada de fotólise da água ou ela é chamada de fase dependente da luz, certo? Essa fase, óbvio, onde vai ser utilizada a energia da luz, ela vai ocorrer nos tilacoides, nas moedinhas que tem dentro dos cloroplastos, e vai ser dependente das moléculas de clorofila que estão dentro de estruturas de membrana chamadas de fotossistemas. Certo? Isso vai ocorrer na primeira fase. A segunda fase, ela não depende da luz, ela depende de compostos produzidos na primeira fase. A segunda fase, ela é chamada de ciclo de Calvin, ou ela é chamada de fase escura, ou fase independente da luz. Então, olha só, são duas fases, essa vai ocorrer no estroma, a primeira fase vai ocorrer nos tilacoides. Essas duas fases vão servir para quê? Para a planta pegar gás carbônico e água e produzir moléculas de glicose. Só lembrando então que a molécula de glicose, ela é uma molécula que possui 6 carbonos. Ela é a molécula C6H12O6. Então são 3 pontos fundamentais que eu tenho que entender no processo de fotossíntese. Primeiro, da onde vem cada molécula, cada átomo que forma a molécula de glicose. Segundo, da onde vem a energia. E terceiro, quem transporta os hidrogênios. Nós já vamos ver isso. Então, olha só. Primeiro, para formar a molécula de glicose, carbonos e oxigênios entram apenas na segunda fase. Entram na forma de CO2. Então, a planta vai utilizar 6 gás carbônicos para formar uma molécula de glicose. Quando ela utiliza 6 gás carbônicos para formar uma molécula de glicose, aqui tem a fonte dos carbonos e dos oxigênios. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, olha lá, carbono e oxigênio vem do CO2. CO2 entra somente na segunda fase. Agora, os hidrogênios, eles vêm da molécula de água. E a molécula de água, ela é quebrada na fase clara. A molécula de água é quebrada na primeira fase. A planta vai quebrar a molécula de água e vai extrair dela os hidrogênios. Ela vai extrair os hidrogênios da água e uma molécula chamada de NADP, que é um dinucleotídeo fosfatado. Esse NADP, que é chamado de nicotinamina adenina dinucleotídeo fosfatada. Lindo esse nome, né? Então, esta molécula é uma molécula transportadora de hidrogênios. Ela vai pegar hidrogênios da água, vai pegar esses hidrogênios, vai virar na DPH e vai levar esse hidrogênio lá para montar a molécula de glicose. E terceiro ponto muito importante, perceber a energia. A planta, ela utiliza a energia da luz, a energia dos fótons, e vai produzir moléculas energéticas de ATP. Utiliza ADP, forma o ATP, e quando ela forma ATP, esse ATP é utilizado na montagem da molécula de glicose. Então esses são os pontos principais. Agora vamos analisar a primeira fase. Vamos analisar então essa chamada fase clara ou fase dependente da luz. Primeira coisa, nós temos 2 fotossistemas. Primeiro vem o fotossistema 2, depois vem o fotossistema 1. Esses fotossistemas é que possuem moléculas de clorofila, capazes de absorver a energia luminosa e fazer algo e transformar essa energia luminosa. E nós temos uma outra estrutura importante, que é a estrutura chamada de ATP sintase. Então essas 3 estruturas a gente vai ter que entender qual é a função de cada uma delas. Só lembrando que o objetivo desta primeira fase
é extrair da água os hidrogênios para levar para a segunda fase e extrair energia na formação de ATP. Esses são os dois pontos principais. Primeiramente, primeiro ponto importante. No fotossistema 2 é que será quebrada a molécula de água. Só para lembrar, esta molécula de água, se eu quebrá-la, eu tenho a liberação de um O. Certo? Um oxigênio. É óbvio que esse O vai se unir com outro O de outra molécula de água e vai formar a molécula chamada de O2, que será eliminada para o meio ambiente. Por isso é liberado o oxigênio. O oxigênio vem da molécula de água, porque a planta vai querer tirar os hidrogênios da água. Então olha só, por isso que libera o oxigênio, duas moléculas aqui de O, né, vão formar a moléculazinha de O2 que será liberada. O que a planta quer são os hidrogênios. Olha só que interessante aqui. Vamos unir isso com a química. Só lembrando que eu tenho 2 hidrogênios. Cada hidrogênio desse, na verdade, cada átomo de hidrogênio é composto por um núcleo, certo? Que tem carga positiva, e por um elétron, que tem carga negativa, certo? Quando a clorofila vai quebrar a molécula de água, ela é capaz de separar este elétron deste próton. Certo, pessoal? Então, em diversos momentos eu vou estar falando do próton, que seria esse hidrogênio sem o elétron, ou vou estar falando do hidrogênio. Quando eu estiver falando do hidrogênio, eu estou falando dele completo, com o próton e com o elétron. Isso é um detalhe muito importante. Bem, o elétron, primeiro, esse elétron, quando ele for extraído da molécula de água, ele é extraído com um alto nível de energia. A gente já vai ver para que serve esse alto nível energético que tem nesse elétron. Isso vai ser bem importante daqui a pouquinho, mas aguarda um minutinho. Olha só, esses elétrons, eles vão ser transportados num sistema de transportadores de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e depois do fotossistema 1 para uma enzima chamada de NADP redutase. E o que vai fazer essa enzima chamada de NADP redutase? Ela vai pegar o NADP, como o próprio nome diz, e vai pegar elétrons. Na verdade, essa NADP, ela pega 2 elétrons. Os 2 elétrons que ela pega, eles estão vindo desse sistema. Um deles vai neutralizar uma carga dessa, que é uma carga positiva, certo? Então ele se liga naquela carga positiva, e outro vai ser utilizado para juntar um H+, e juntar esse H+ ali, formando o quê? Formando um NADPH. Então, pessoal, prestem bem atenção que isso é um ponto importante. Quando eu transformo NADP, que tem um maisinho aqui, ó. Tem um maisinho aqui. NADP+, em NADPH, eu utilizei para fazer isso, primeiro, 2 elétrons, um elétron aqui, outro elétron para juntar esse H+ aqui. Então são 2 elétrons e um H+, certo? Só que uma molécula de água tinha 2 H+ e tinha 2 elétrons, certo, pessoal? Sobrou um H+. Esse H+ que sobrou aqui, ele pode ir para a segunda fase para ser utilizado também na molécula de glicose, certo? E assim eu extraio os hidrogênios para formar a molécula de glicose. Outro detalhe importante que eu tenho aqui é que eu fico cheio de prótons aqui nesse lado interno do tilacoide. Por que nós temos tantos prótons ali? Primeiro porque a molécula de água está sendo degradada e está liberando esses prótons, está liberando esses H+, porque os elétrons seguiram essa cadeia de transportadores de elétrons, certo? Agora, além de ter um monte de H+ aqui que veio da água, a gente ainda tem uma passagem
de prótons que tenham sobrado, qualquer próton que esteja por aqui, a planta ainda vai jogar esse próton para dentro, mesmo contra a concentração. Ele está mais concentrado aqui dentro do que aqui no estroma. Então o que eu vou ter? Para transportar esse próton para lá, eu tenho que gastar energia. Essa energia é justamente a energia que eu falei para vocês que é do elétron. Lembra que eu falei para vocês que o elétron é altamente energizado? E essa energia é utilizada para jogar um monte de próton aqui para dentro. O que faz esse monte de próton aqui dentro? Eles vão querer passar de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Então, quando eles passam do mais concentrado para o menos concentrado nessa ATP sintase, ocorre uma energia cinética dessa ATP sintase e essa energia cinética é utilizada justamente para produzir as moléculas de ATP. Então a energia dessa ATP sintase vem aqui, forma moléculas de ATP que vão levar essa energia para montar a glicose na segunda fase. Certo? Então, primeira fase, produção de NADPH com prótons livres também e produção de moléculas de ATP. Isso é o que ocorreu na primeira fase, liberando os oxigênios na forma de O2. Tranquilos? Agora vamos para a segunda fase. A fase que vai utilizar esse NADPH e vai usar esse ATP junto com os 6 carbonos do CO2 para montar a molécula de glicose. Essa montagem da molécula de glicose ocorre num ciclo. Esse ciclo, na verdade, ele vai acontecer em 3 etapas principais. Que seria a fixação do carbono, ou seja, quando se pega o gás carbônico, se liga numa molécula orgânica chamada de RUB, ribulose bifosfato. Então, quando a gente pega 6 CO2 e une em 6 RUBs, a gente, na verdade, a ribulose bifosfato, a gente tem a chamada fixação desse carbono. Depois, nós pegamos essas moléculas e utilizamos uma parte delas para montar a glicose, para montar o carboidrato. Então, seria um processo chamado de redução e de produção dos carboidratos. E a terceira fase, por isso ela é um ciclo, é a regeneração dessa RUB. A regeneração da RUB ocorre, tanto que essa RUB entra no processo e depois ela é regenerada, por isso é um ciclo de Calvin, certo? Então olha só, galera, vamos lá. Primeiro, agora uma questãozinha de matemática básica. Tem uma troca de carbonos aqui o tempo todo das moléculas que confunde bastante o aluno, então prestem bem atenção. Cada molécula dessa de RUB, cada uma delas tem 5 carbonos, certo? Eu vou pegar cada gás carbônico dessa e ligar numa molécula dessa. Então eu passo a ter 6 moléculas de 6 carbonos, certo? Unindo quem? Unindo RUB com 6CO2. Eu vou formar então 6 moléculas e cada molécula dessa vai ter 6 carbonos. Eu vou quebrar todas essas moléculas no meio. Se eu quebro todas essas moléculas no meio, ao final dessa primeira fase, eu tenho 12 moléculas de 3 carbonos. Essas 12 moléculas de 3 carbonos, chamado de 3-fosfogliceratos, são justamente as moléculas, 12 moléculazinhas então de 3 carbonos, são justamente as moléculas que a gente utilizou para unir a RUB com os gás carbônicos, por isso a gente diz fixação do carbono. A gente representa por 3PG. Então primeiro é formada a PG. 3PG são formadas 12 dessas moléculas. Essa molécula absorve energia de ATP e essa molécula vai ser reduzida utilizando os hidrogênios, os prótons e os elétrons daqui do NADP que está sendo trazido lá da primeira fase. Então esses ATPs, esses NADPH, eles são utilizados para quê? Para fazer a redução e a produção dos carboidratos. Então eu coloco hidrogênios, eu coloco energia nessas moléculas. Quando eu coloco hidrogênios, eu coloco energia nessas moléculas, elas viram o que nós chamamos de G3P. Cuidado que é só trocar a ordenzinha ali, ó.
mas é outra molécula. São chamados gliceraldeídos 3-fosfatos, moléculas fundamentais para o metabolismo de todos os seres vivos. Essa molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfatos, notem que eu tenho 12 delas, porque aqui eu tinha 12 de 3 carbonos que ganharam energia, que ganharam hidrogênios e viraram 12 gliceraldeídos 3-fosfatos. 2 deles a planta utiliza para a formação da glicose. Então 2 dessas moléculas de 3 carbonos são utilizadas para a formação da glicose com 6 carbonos. Notem que sobraram 10. Essas 10 G3P que sobram são utilizadas para regenerar as moléculas de Ruby novamente. Então eu tenho uma desmontagem e remontagem dessas moléculas, formando novamente moléculas, 6 moléculas, cada uma dessas com 5 carbonos. Certo, pessoal? Porque aqui eu tinha, olha só, aqui eu tenho 10 moléculas, cada molécula dessa tem quantos? 3 carbonos. Eu transformo essas 10 moléculas de 3 carbonos em 6 moléculas de 5 carbonos, que é a Ruby novamente. Certo, pessoal? Por isso o ciclo de Calvin. Então percebam que é o tempo todo montando e desmontando essas moléculas até que eu consigo montar, até que a planta consegue montar a molécula de glicose no processo de fotossíntese. Pessoal, eu sei que essa aula é um nível muito elevado, ela tem um nível de dificuldade alto, então assista 1, 2, 3 vezes, o quanto for preciso, porque ela é uma aula muito importante. Certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.